Hoje, na Palavra de Domingo, o nosso assunto é sobre a fé. Nos próximos minutos, você vai acompanhar, em alguns versículos da Bíblia, o que Jesus quis dizer sobre aquela pessoa que tem fé. Vamos para o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5, que diz: Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5. Amém? Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos num mundo com grande adversidade de crenças e religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho. É um único Deus verdadeiro. Para alguns, pode parecer exclusivistas, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. João capítulo 14, versículo 6. Apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A sua fé deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Ele é o socorro bem presente nas horas da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama. É o Salvador eterno. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. O que é fé, evangelista? Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em tudo que ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes escritas através da vida de Jesus Cristo para termos uma fé sólida em tudo que Ele nos disse através das Escrituras da Bíblia. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos em Jesus Cristo para termos acesso à vida eterna. Crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo indica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa ter ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da fé. Está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9. Podemos crer num futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais. Mas tudo isso é passageiro e secundário. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E esta vida abundante já começa aqui quando confiamos tudo nas poderosas mãos do nosso Senhor. Temos essa confiança pela fé que nos acompanhará pela eternidade. Vamos conhecer através da Bíblia princípios da fé. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14, Tiago capítulo 2, versículo 19. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus:
tenham fé em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, Lucas capítulo 8, versículo 50, Provérbios capítulo 3, versículo 5, Isaías capítulo 26, versículo 4, Salmos capítulo 37, versículo 3. A fé é o dever fundamental do cristão. João capítulo 6, versículo 28 a 29. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. A fé é um mandamento que deve estar unida ao amor. 1 João capítulo 3, versículo 23, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amamos uns aos outros. A fé é uma arma defensiva. Efésios capítulo 6, 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé sem frutos é irrelevante. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras por si só, está morta. O crente é justificado pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Romanos capítulo 5, versículo 1. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Use a fé para vencer. A fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 17, vemos o escudo da fé, aliado às outras peças fundamentais da armadura de Deus. Revista-se todos os dias e esteja preparado contra os inimigos do Senhor. Vença os inimigos da fé. Dúvida. Quem duvida é inconstante. Ora acha que crê, mas quando as dificuldades vêm, tudo se transforma. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diversas vezes, Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos, exemplo de Pedro, quando afundava no mar. Mateus, capítulo 14, versículo 31. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica. Mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural. Incredulidade. A desconfiança momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado. João capítulo 16, versículo 8 a 9. A descrença está quase sempre associada à malícia, esperteza ou indiferença. Alguns crentes da Bíblia tiveram momentos em que deslizaram e não creram. Exemplo de Zacarias, quando, na velhice, lhe foi prometido um filho famoso. Lucas capítulo 1, versículo 20. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Medo. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus pela fé. Ao pai desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, crer somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. O medo paralisa-nos e nos deixa infrutíferos, mas Deus quer que avancemos confiante nele sempre. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. A confiança em Deus proporciona ao crente uma vida vitoriosa diante das lutas e das dificuldades deste mundo. O Senhor é soberano, refúgio e fortaleza. Ele sustenta os seus filhos na alegria e na tristeza. Há inúmeros exemplos de fé vitoriosa na Bíblia. Viva pela fé, como os heróis da antiguidade, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões.
É longa a lista dos primeiros heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Davi, 1 Samuel, capítulo 17 a 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Centurião, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8 a 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de te receber na minha morada. Apenas uma palavra e meu servo será curado. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em toda Israel vi tanta fé. E para finalizar, meu amado, minha amada, Deus nos convida a crer todos os dias. E se a nossa fé é pequena, podemos pedir como os apóstolos de Jesus fizeram: aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 18, versículo 8. Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez. Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por completo. Comprometa-se a crer em Jesus. Se decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, que colocarão em xeque toda a sua confiança em Deus. Não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia. Amém? Essa foi a palavra de domingo. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite hoje o domingo e se inscreva. Ative as notificações e receba. E tenha um lindo domingo e uma semana cheia de Jesus. Um abraço do evangelista Paulo Beto e até uma outra oportunidade. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe.